Em nosso estudo de hoje é a lição 2 do Livro da Esperança, que tem como título Na Presença do Cristo, e começa com o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 18. Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Depois tem uma passagem também, um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, texto 9. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores às que hoje a habitam. Agora vamos ao texto. A ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. Observou a escravidão do homem pelo próprio homem e dignificou o trabalho através de leis compassivas e justas. Reconheceu o martírio social da mulher, que as civilizações mantinham em multimilenário regime de cativeiro, e conferiu-lhe acesso às universidades e profissões. Inventariou os desastres morais do analfabetismo e criou a grande imprensa. Viu que a criatura humana tombava prematuramente na morte, esmagada em atividade excessiva, pela própria sustentação, e deu-lhe a força motriz. Examinou o insulamento dos cegos e administrou-lhes instrução adequada. Catalogou os delinquentes por enfermos mentais e, tanto quanto possível, transformou as prisões em penitenciários e escolas. Comoveu-se diante das moléstias contagiosas e fabricou a vacina. Emocionou-se perante os feridos e doentes desesperados e inventou anestesia. Anotou os prejuízos da solidão e construiu máquinas poderosas que interligassem os continentes. Analisou o desentendimento sistemático que oprimia as nações e ofereceu-lhes o livro e o telégrafo, o rádio e a televisão, que as aproxima na direção de um mundo só. Entretanto, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje como enxameavam na terra de ontem. Articulam-se todas as formas e despontam de todas as direções. Perderam o emprego que lhes garantia a estabilidade familiar e desorientam-se abatidos à procura de pão. Foram despejados do teto, hipotecado a solução de constringentes necessidades e vagueiam sem rumo. Encontram-se despojados de esperança pela deserção dos afetos mais caros e abeiram-se do suicídio. Caíram em perigosos conflitos da consciência e aguardam um leve sorriso que os reconforte. Envelheceram sacrificados pelas exigências dos filhos queridos que lhes renegaram a convivência nos dias da provação e amargam doloroso abandono. Adoeceram gravemente e viram-se transferidos da equipe doméstica para os azares da mendicância. Transviaram-se no pretérito e renasceram, trazendo no próprio corpo os sinais aflitivos das culpas que resgatam pedindo cooperação. Despediram-se dos que mais amavam no frio portal do túmulo e carregam os últimos sonhos da existência cadaverizados agora no esquife do próprio peito. Abraçaram tarefas de bondade e ternura e são mulheres, supliciadas de fadiga e de pranto, conduzindo os filhinhos que alimentam à custa das próprias lágrimas. Gemem discretos e surgem na forma de crianças desprezadas à maneira de flores que a ventania quebrou, desapiedada no instante do amanhecer. Para eles, os que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. É por isso que Jesus, ao reuni-los em multidão no topo do monte, desfraldou a bandeira da caridade e, proclamando as bem-aventuranças eternas, nos entregou por filhos do coração. Companheiro da terra, quando entendes uma palavra consoladora, um abraço fraterno, uma gota de bálsamo, uma concha de sopa, aliviando os que choram, estás diante dele na presença do Cristo, como quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor que se derrama sublime da ciência de Deus. Texto mais longo, o texto de hoje, mas é um texto que a gente vai resumir numa frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala assim: a grande virtude da geração de vocês é a atividade intelectual. Porém, o grande vício é a indiferença moral. A primeira parte do texto de hoje, ela vem falar sobre a atividade intelectual,
o que fez com que a gente, né, observasse e acabasse com a escravidão, desse os direitos às mulheres, acabasse com o analfabetismo, toda essa parte que ele falou aqui dos cegos, as pessoas, né, que estão passando por doenças, enfim, foi diminuindo, as nossas leis evoluíram de uma maneira que foi fazendo com que as minorias fossem reconhecidas e tivessem alguma voz, né? Mas ele, logo em seguida ele vem falar, mas ainda tem muita coisa a ser feita, e ele faz depois mais um inventário aqui, uma lista de coisas que a gente não percebe, né, que são os vencidos da angústia, ainda que se aglomeram até hoje na Terra e que precisam de atenção. Ele coloca uma lista aqui que a gente terminou de ler, né? É desempregado, é a pessoa que ficou sem morar, sem ter onde morar, são aqueles que estão com depressão, que precisam de muita atenção de cada um de nós. Então, a época que a gente está vivendo é uma época muito especial, ela é assim, ela é a melhor época que a gente está de toda a história da humanidade, embora tenha algumas pessoas que insistem em dizer que o negócio está caminhando para o fim, né? E a gente até procura interpretar o que essas palavras, que essas pessoas dizem, porque às vezes se baseiam num estudo, por exemplo, do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, mas o Apocalipse, embora seja um livro muito enigmático, ele termina com o reino de Jesus, o reino dos céus instaurado na Terra. Então ele não está falando ali em momento nenhum de destruição total, porque você pega o último capítulo do livro e leia com calma. Você vai ver, aí sim, depois que passou aquilo tudo, aquelas fases das trombetas todas, né, aí sim, olha o que vai acontecer. Aí está tudo já instalado. Então as pessoas às vezes pegam só a parte da destruição e acham que, tá vendo, como dizia lá na Bíblia, o fim está próximo. A Bíblia nunca disse que o fim está próximo. Não existe isso de o fim está próximo. Isso está sendo uma questão ainda de falta de um estudo mais aprofundado de algumas matérias de livros, como o Apocalipse, por exemplo. Mas para quem acha que a gente está retroagindo, olha só quantas evoluções nós tivemos, e que o Emmanuel fez questão de lembrar para a gente que são coisas que até muito pouco tempo, a escravidão não tem ainda 150 anos. Os direitos das mulheres, então, meu Deus, nós estamos no século XXI, em 1988, aqui no Brasil, foi que homens e mulheres passaram a ter direitos iguais pela nossa Constituição. Quer dizer, são coisas ainda muito recentes que a gente foi conquistando com o tempo, né? Essa linguagem para os cegos, né? Então, vacinas para as doenças, tudo que vem muito pouco tempo. A gente começa a ver que as pessoas morriam, por exemplo, no século passado, quem tinha lepra, hanseníase, era segregado. Então olha bem como é que era. Agora não, hoje tem cura. Hoje existe coquetel para AIDS. As pessoas tomam para poder suprir a falta de sistema imunológico da pessoa. Então, tinha algumas doenças que até muito pouco tempo as pessoas morriam dela e agora já estão conseguindo ter uma qualidade de vida melhor. Nós estamos progredindo o tempo todo. Agora, é claro que quanto mais a gente progride, mais vai chamando a atenção aquilo que desagrada. Os noticiários nossos não estão mostrando o que é bom, só mostram aquilo que está acontecendo de errado ainda, que choca. Mas dentro do que choca, teve um dia desse que eu estava caminhando com um amigo, um grande amigo, a gente fazendo uma caminhada de manhã, conversando, e ele fez essa afirmação para mim, que parece que está acabando mesmo. Eu falei, peraí, você está pegando um exemplo, aí eu dei o exemplo mesmo. A gente caminhando numa pista, falou, quantas pessoas passaram por nós? Todas essas pessoas estão tendo suas vidas aqui, estão tendo suas lutas, suas dificuldades, mas estão vivendo com fé, com esperança. Você está pegando uma pessoa para dar o exemplo como se fosse todas as outras? E não é por aí, nós estamos caminhando sim. Agora o que a gente precisa é entender que esse vício da nossa geração, que é a indiferença moral, a gente tem que começar a dar mais atenção, porque ainda tem muita gente, como ele diz aqui pra gente, muita gente que ainda está no campo da aflição, precisando de um abraço amigo, precisando de tolerância. Algumas vezes vão ser bastante injustos, vão usar palavras duras contra a gente, tá? Mas a gente tem que aprender a não ser tão suscetível, a gente tem que aprender a entender que em momentos de crise as pessoas agem de maneira desequilibrada, e entender que se a gente não agir como o Cristo está falando, a gente não vai caminhar nunca. Então a gente tem que aprender a procurar colocar nossas energias à disposição das pessoas e fazer o melhor que a gente puder, né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.